Fala, meu amigo corredor! Fala, minha amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz, do PE Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje o papo aqui é descalço, é chinelo, é pisada, é minimalismo. Fala, pessoal, voltamos à programação normal de um episódio por semana, né, Washington? Já paguei minhas faltas e hoje, particularmente, é um tema que eu gosto muito, porque eventualmente a gente já correu descalço quando o sapato rasgou. Eu nunca vou esquecer da minha amiga Vivi, dos Loucos por Corrida, que foi para o Rio. Os tênis rasgou no começo da corrida e quem está na maratona termina a maratona e terminou descalça. Mas não foi porque quis. Tem uma galera que corre porque quer, que corre descalço, corre de sandália. E como a gente está acostumado na indústria do tênis, temos a grande pergunta: pode ou não pode? É errado, não é? Quem pode, quem não pode? E é isso que a gente vai falar hoje. Meu velho, correr descalço dispensa apresentações, né? Desde o primórdio da humanidade, homens e mulheres correm descalços. E nem tão longe assim, né? Quem é que nunca bateu aquela bolinha na frente de casa, descalço, e pegava o chinelinho e colocava para trave? Ninguém aqui fez isso, né? Eu acho que só a Lidiane não fez, e olha lá, que Lidiane é moleca da breca, viu? Mas a gente aqui tá para falar sobre outra coisa, que é correr descalço. Em um mundo onde cada vez mais se pergunta nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nos comentários dos vídeos, qual é o tênis ideal para correr, tem gente que não usa. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, e com duas pessoas que são especialistas no assunto, meu amigo. Ele já é figurinha aqui da casa, ele já tem a carteirinha de sócio. Doutor Luiz Felipe Moraes, o Felipe Físio do Correr Sem Dor. A gente dá logo as boas-vindas aqui para ele, porque ele vai fazer o papel do capiroto aqui hoje. O advogado do diabo. Agora, esse é o nível que a live chegou de polarização. Um convidado careca de azul, um outro cabeludo de vermelho. Será que isso foi de propósito? Não sei. Vamos descobrir em breve. Ai, sensacional, meu. Já começou bem humorada essa live. E ao lado dele, um dos caras que, olha, dispensa apresentações. Pelo menos alguém já deve ter visto esse cara e se surpreendido com ele aí. Numa se corre da vida, numa corrida da vida aí, qualquer uma, e ele faz sucesso, meu velho. Primeiro pela cabeleira, uma cabeleira bonita e que muita mulher deve invejar dessa cabeleira aí, porque o cabelo do cara é bom, Lidiane. E não somente isso, ele corre bem e descalço. Corre bem, uns com tantos e outros com tão pouco, né, Felipe? Eu senti uma certa indireta aí. Eu senti alguma coisa vindo de cima aí. Não sei se foi uma indireta. Vou espetar o seu bonequinho, viu, Washington? O seu vuduzinho, eu vou espetar, viu? Faça isso comigo não, meu amigo, que eu tô inteiro. Me deixa quietinho. Seja muito bem-vindo, João Cunha. Muito obrigado pela sua participação aqui. Valeu. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso aí, né? E explicar um pouco, discutir o que me fez escolher correr de sandália e, assim, o que é que está por trás disso, o que é que altera nisso e o que significa, se realmente isso importa ou em que pode ajudar ou que não pode ajudar o pessoal aí na escolha do seu tênis, né? Realmente existe toda uma indústria por trás disso e meu advogado não quer que eu entre nessa discussão aí, então, mas assim, eu acho que o que a gente quer falar hoje é sobre essa possibilidade de a gente, de uma forma mais natural,
utilizar a corrida, como eu tenho até observado, pessoas, até o pessoal do alto desempenho, eles usam também mesmo depois de um treino de tênis, se usa também, você corre descalço também, para poder utilizar ali todos esses ossos dos pés. E eu também gostaria de falar, assim, dar uma breve introdução disso, porque de onde esse minimalismo apareceu, começar um pouco falar do livro, de onde veio isso, e de todos os mecanismos associados à pisada, ao tipo de pé diferente, e se realmente o tênis vai cumprir isso. Eu digo logo a vocês, eu já testei todo tipo de tênis, viu? Todo tipo de marca. Fantástico. Eu vou logo dizer aqui, o João Cunha, ele é professor de educação física, se ele parar para contar a história dele aqui, eu tô meio doido, porque o cara é professor de educação física, é mestrando em educação física, mas olha, o cara corre bem pra caramba, velho. Ele correu a mesma prova do que eu. A gente falou, na semana passada aqui, a gente trouxe a turma, os campeões da Maratona Internacional de Olinda. E olha ele aí, com a sandalinha no pé. E ele disse que quebrou, Lidiane, com 4,26. Não, com 4,20, né, João Cunha? 4,26 quem terminou foi eu. Ele chegou antes de você. Suave, sem estresse. Não se preocupa com a presilha no cabelo. Os últimos 5 quilômetros eu passei 1h10. Foi bem sofrido. E assim eu pensei, pô, eu não vou desistir. Uma coisa eu tenho certeza, eu não vou desistir nessa prova. Mas maratona é bronca, cara. Se tivesse passando um carro assim, eu tinha desistido 1 hora, tinha subido e ido embora. Mas aí cheguei andando, ainda bem que eu terminei. E como eu estava dizendo, eu acho que foi um tempo bom, na medida do que foi possível. 4h20 com a sandália. Essa sandália custa quanto, João? Só para a gente iniciar essa prova. Boa pergunta, cara. Isso aí. R$12,90. Então, eu até mandei um link para Washington, assim, de top 10 de sandálias, que existem algumas empresas de sandália do mundo. E essa que é até do cara do Christoph McDowell, que é o cara da Nascidos para Correr, essa sandália. Eu me lasquei porque eu comprei a sandália no site por R$560, o valor de um tênis, né? Normal, mais ou menos. Beleza, 560. Mas, cara, quando chegou da transportadora, eles me disseram que a Receita Federal cobrou R$804. Só de imposto. Ou seja, saiu por 1.300 a sandália. Caraca, velho! 1.360 aí. Não, então vamos corrigir. Não é qualquer Havaiana. Não é qualquer Havaiana. Ela é muito resistente. Inclusive eu comprei para substituir a que eu tinha comprado em 2018, quando eu comecei com essa história dessa corrida. Então, a de 2018 durou até agora. Durou muito, cara. Deve ter feito uns 10 mil quilômetros com ela. Ela é muito resistente. E assim, ela era um pouquinho menor do que o meu tamanho ideal. E agora, finalmente, eu comprei o tamanho certo. Mas sofri um pouco agora nessa preparação para a maratona, porque ela cortou meu pé um pouco. A questão dos ajustes ela é muito boa porque ela é ajustável. Esse é o site aí dos top 10, ela é ajustável. Diferente de um tênis, eu estava até vendo um artigo de um médico falando que o tênis é ótimo e está fazendo do uso da tecnologia, mas o grande problema é não ter individualidade, aquilo dali não ser feito para você, tá entendendo? Então a sandália, ela deixa chapado o chão, então ela não vai ter nenhuma curvatura no teu arco plantar, então isso favorece o fortalecimento também do arco plantar. E ela tem esses ajustes lateral, do lado direito, do lado esquerdo, da parte do calcanhar, e aí você consegue adaptar mais ou menos a altura do seu pé. Muitas vezes a pessoa também tem um pé que tem uma altura plantar muito alta, né? E aí, para você achar o tênis certo, é como eu estava dizendo, como eu já começando a história, né? Eu testei todo tipo de tênis, eu comecei a correr em 2013, e em 2014, 1 ano e meio de corrida, eu estava com uma rotura, Felipe. Deu uma rotura no calcanhar, que era mais ou menos de meio centímetro. Eu sentia uma dor quando eu terminava de correr, que eu ficava mancando, pô. E eu testei todo tipo de tênis e acabei mesmo lesionado, porque também, assim, aquela foi a febre da corrida. Eu queria correr 1.500, fiz 1.500 para quanto? 4,48. Fiz 400 metros para 58 segundos e 5.000 para 17,50. Que eram os jogos da Caixa. Eu era bancário da Caixa, me empolguei com isso, mas aí a custo disso foi quando eu cheguei para o médico,
depois de tinha acontecido a competição, ele segurou no meu calcanhar, eu dei um grito. Ele, opa, é isso? Eu disse, tô, ele, ó, sem correr. Aí, quando eu fui, não procurei, procurei um outro médico, ele disse, ó, tem que ficar sem correr, procurei acupuntura. Aí o cara disse, ó, João, isso aí é uma lesão muito grave, tu ainda vai sentir dor, a acupuntura é analgésica, mas não tem como resolver muito não, porque é uma região tendinó, né, tem pouca vascularização, e tinha aquela rotura lá, eu poderia injetar corticoide, por exemplo, para hoje, mas isso aí prejudicaria a longo prazo a minha carreira de amador na corrida, e eu quero correr pro resto da minha vida. Então, eu procurei um tratamento mais conservador mesmo, que foi parar. E fazendo yoga, sei que lá. E foi a partir disso que eu quis fazer educação física também. E a educação física, quando eu entrei lá na UPR, em educação física, eu comecei a estudar essa história do minimalismo, né? Que aí quando começa aquela apresentação, eu acho que é aquela história do Adidas Finger, que também tinha em 2011, que aí hoje eu vejo a casualidade com esse livro, que era Nascidos para Correr, que foi um best-seller em 2009, esse best-seller, e tem a ver também com a história daquela tribo, né? Que é uma tribo que diz que é uma da, olha, sim, volta ao tênis. Eu já, pronto, foi mais ou menos como eu comecei a contar. Volta para o tempo, pronto. Mais ou menos quando eu comecei a contar, isso é educação física, beleza, aí passa aí a próxima. Que aí depois eu fui ter contato e vi que eu acho que o Adidas Finger, aí eu digo, foi um tiro no pé da indústria do tênis. Porque como é que você faz um tênis para dizer que precisa de pouco tênis? Aí, tanto que eles tiraram, não faz mais. Inclusive, a sola desse Adidas Finger é a mesma sola, é uma fábrica que é... E eu vi que outras sandálias também usam, a Vibram. Uma sola que procura dar mais propriocepção. E a Vibram é bastante utilizado hoje para tênis de trail, por exemplo. Tem Vibram no Olympus Trilha, por exemplo. Corre trilha. Também, né? Também. Pronto, aí o que foi a onda dessa tribo aí? É uma tribo que ficou conservada a cultura deles, e eles começaram a ganhar muita competição de ultramaratona nos Estados Unidos. Na Europa, né, nos Estados Unidos tem muita essa competição. E eles, tanto no feminino como no masculino, porque eles já tinham essa cultura de estar se deslocando em terrenos muito acidentados, etc. E o detalhe foi que esse cara que fez essa sandália que eu uso, usou o mesmo desenho dessa sandália que eles utilizam. Pode passar a próxima aí, eu acho. Que é uma sandália que tem essa forma de ajuste. Sim, aí eles ficam nessa Serra Madre Ocidental. Então, eles se protegeram dos espanhóis. Eu gosto muito de história, cara. Aí eles são uma tribo lá que aí você pensa, uma tribuzinha pequenininha. Não, pô, eles são uma tribo que tem 105 mil pessoas nessa tribo. E eles têm uma escolha. É como se fosse assim, não quero também certas coisas da tecnologia, certas coisas do que o mundo moderno pode oferecer, eles não querem realmente ter contato. Essa é uma foto bem antiga aí do tempo deles, mas já usando essa sandália, né? O que aconteceu que agora foi que casou com esse americano, que foi para lá, o jornalista, né? Jornalista que foi lá, e eu acho que eu já cheguei a ler esse livro, mas eu acho que ele é bem um best-seller mesmo. Não, acho que não cheguei a ler esse livro, mas, assim, basicamente é muito interessante essa tribo, porque é isso. É o Dean Karnazes. De quê? É o Dean Karnazes que vai para lá também, nesse livro, que tem um outro livro que corre maratona. Dean Karnazes é um maratonista famoso que a graça dele é pedir uma pizza no meio da maratona para pegar no final para comer. Ele manda entregar no meio da maratona. Ele é um dos que foram do grupo que foi para o livro Nascidos para Correr, que foi lá se aventurar para entender esse rolê de correr descalço. E aí eu acho que realmente depois disso, inclusive com os artigos que eu comecei a ter contato, eu vi que muitos artigos começam justamente depois disso, né? É como se essa tendência a voltar o tênis, porque o tênis promete muitas vezes curar você de lesão. Mas muitas vezes essa falta de propriocepção, essa falta de contato com o solo, acaba justamente causando a lesão, você acaba não sentindo ali. Eu acho que muitas vezes você perde esse contato com o solo, um buraco. Por exemplo, eu já usei aquele Mizuno Creation. Sola, você praticamente nem sente o solo.
Já usei o ASICS Nimbo, Gel, já usei o New Balance. O New Balance, para mim, foi muito bom porque ele é mais duro, a sola do pé. Mas também gosto dos Skechers, também gostei, achei ele bem confortável. Uma pisada neutra, né? Enfim. Bacana. Posso abrir um parêntese sobre o livro? Pode, manda bola. É porque o lance, eu já reli esse livro umas 3 vezes, porque eu sou uma pessoa que sou muito fã de fazer exercício descalço. Eu só não fazia na academia porque tem um risco de cair peso, mas eu sempre fiz funcional descalço, sempre fiz aula de ginástica descalço, de dança, sempre gostei. O que eu achei bonito nesse livro é porque o autor, o Christopher McDougall, ele tem um diagnóstico de que nunca mais vai correr, porque ele tem um problema sério. E aí ele faz o questionamento, como é que eu tenho esse diagnóstico que não vou correr? E essa galera lá da tribo, são milênios fazendo isso, e não teve problema. Ninguém tem fascite, ninguém tem problema de joelho. Ele faz o questionamento, ele vai lá ver, para entender o que é que acontece. Porque não faz muito sentido os médicos condenarem tanto. Então, quer dizer que principalmente porque a tribo é muito isolada. No livro ele fala que para fazer um telefonema são 40 quilômetros para ir e 40 para voltar, para poder ter um local que tenha área. Então, como é que uma pessoa vai viver desse jeito, quando precisa de suprimentos, tem que ir na cidade, tem que, querendo ou não, andar, ou quer correr para ser mais rápido, mas eles podem andar também, não deixa de ter, mas são distâncias muito longas. Então, se eles conseguem fazer isso descalço e fazer de sandália, é um pouco contraditório os médicos dizerem que não podem. Foi uma concepção que ele teve pessoal e ele foi atrás e por isso surgiu o livro. Eu cheguei, Lidiana, a dormir, nessa fascite plantar, o tênis, né, ele acaba vendo que o tênis faz mal para a fascite plantar. Tênis, se você engessar o pé. E quando você dorme, a face plantar ela tende a ficar encolhida. E aí, quando você dá o primeiro passo do dia, ela abre aí justamente. Eu cheguei a delícia, não, Felipe? Acordar com fascite é uma delícia. Eu sofri isso ano passado. Quando acordava, parecia que o pé fazia assim. Aí eu vi que o método mais assim, extremo era você chegar e dormir com o pé como se fosse com uma botinha de torção do tornozelo. Então, eu dormi com o pé assim. Rapaz, isso foi um santo remédio. Foi que quando eu tinha tentado de tudo. Tinha tentado todos os tipos de remédios. Cheguei a fazer fisioterapia e foi o que me salvou também. Eu fiz mais de 30 sessões de fisioterapia. Cheguei a fazer muito. E aprendi a fazer massagem. Mais de 30, deu um susto. Foi. Eu tenho que ficar bom, eu tenho que voltar a correr, não é possível que eu não vou. Aí, tanto que quando eu fiquei bom, eu fiz logo uma maratona. Que eu disse, poxa. Eu não tinha feito uma maratona. Eu disse, já que tá bom, vamos, né? Acabei minha carreira de corredor e não aprendi. Nunca vou saber o que é fazer uma maratona. Quando eu entrei em educação física, entrei com chikungunya. Aí eu disse, agora eu não vou praticar mais nem esporte nenhum. O que é que eu fiz? Comecei a jogar xadrez. Voltei pro xadrez. Eu sou jogador de xadrez, sou árbitro de xadrez. Foi a minha salvação. E aos poucos, com a educação física, eu pude começar a me movimentar e aí voltei às provas, mas aí começou a fascite plantar a voltar nos tênis. Eu disse, poxa, de novo, então nunca... Aí foi quando eu cheguei nessa história da sandália, né? Felipe! Vou passar aqui a bola rapidinho para Felipe. Felipe, isso é normal para você, Felipe? A pessoa correr de sandália hoje em dia? Você corre com sandália, corre descalço? O que você, como fisioterapeuta, complementa aí o que o nosso mestre, quase mestre em educação física, está relatando aí das suas experiências? Não, tudo que ele falou faz sentido, né? O que ele está falando aí não tem nenhuma aberração da natureza do que ele está falando, né? Acho que a gente só assim, pode esclarecer algumas coisas, né? Então, vamos lá. Fascite plantar, ela é de causa multifatorial. Você não tem como afirmar que a fascite é por causa disso ou por causa daquilo. Com certeza, um pé, entre aspas, mais musculoso, né, uma musculatura da fáscia plantar do pé mais forte, ajuda sim na prevenção de lesões.
né? Quando a gente estava aqui na pré-live, o João estava falando sobre a questão de como que foi esse aprendizado, né? Porque é um aprendizado. Correr descalço, correr de sandália, não é um negócio plug and play. Agora eu fui ali, comprei a sandália, calcei e vou correr e está tudo certo. Pode até ser assim, mas o sugerido é que você siga um passo a passo, né? Porque o João falou sobre questão de propriocepção. Muita gente não sabe exatamente o que é a propriocepção, mas, a grosso modo, é a forma como o seu corpo percebe ele próprio no espaço e o espaço, né? Essa relação do espaço com o corpo e do corpo com o espaço. Então, como nós, normalmente ocidentais, fomos acostumados a andar de calçado desde muito cedo, né? A gente tem sim um déficit proprioceptivo, né? A própria sola do pé, né? Ela não está adaptada a andar descalço. No primeiro momento, é natural que você sinta dor, que você tenha alguma estranheza. Eu não falo dentro da sua casa, eu falo na rua, né? Em determinados, em diferentes tipos de piso. Até porque a sola do pé é uma das áreas que tem mais terminações nervosas. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: você está de tênis, descalço, ou com um sapato descalço, e tem um grãozinho de areia dentro do seu sapato, você não sossega até tirar e bater. Por quê? Porque incomoda, né? Então, é um processo. Quando você fala em correr descalço, ou correr de sandália, o próprio processo, ele te obriga a desenvolver um mecanismo, uma mecânica de corrida que, por si só, é mais eficiente. Digam o que disserem, pode dizer o que for, porque hoje na internet, cara, quem tem um olho é rei, né? Todo mundo tem boca, fala o que quer, escreve o que quer. E aí a gente, às vezes, é obrigado a ler determinadas coisas que quem não tem um filtro, né, vai ouvir e tomar aquilo como verdade. Então, por exemplo, não existe jeito certo de correr. Claro que não existe jeito certo de correr. O meu corpo é único. Então, não tem como eu padronizar uma forma de correr para todo mundo, porque as alavancas vão ser diferentes, a mobilidade, a propriocepção são diferentes de cada pessoa, né? Tem a questão da individualidade. Mas a física também, ela não tem como você lutar contra a física. E é claro que existem formas, sim, mais eficientes de correr, no sentido de que você vai ter um amortecimento de impacto mais eficiente. Então, vamos lá. Se você observar a maioria das pessoas correndo, falando de forma geral, o corredor amador, ele corre de retropé, que é aquela parte de trás do pé, onde normalmente o corredor sente a fascite plantar. Então, correndo de retropé, é teoricamente, mais fácil você ter uma fascite plantar. Força é massa vezes aceleração, é física. Então, a relação de diminuir o seu pace, ou seja, de correr mais rápido, a relação do seu peso em relação ao pace, tudo isso vai modificar a resultante de força. E, além disso, para você percorrer 1 quilômetro, dependendo do comprimento da sua passada, do tamanho da sua perna, você vai trocar, se eu não me engano, entre 300 e 600 passos. Ou seja, para percorrer uma maratona, quantas vezes eu vou tocar o chão? E a maioria das pessoas, eu falo isso porque eu vejo isso no meu consultório com frequência, quando eu peço para os meus atletas filmarem quem está aí assistindo, por favor, confirme o que eu estou dizendo. Eu peço para os atletas filmarem na esteira, que nem é o melhor local para você fazer uma avaliação biomecânica, mas é o que a gente tem. A maioria estica muito, alonga muito a passada, principalmente quando quer melhor baixar o pace, alonga muito a passada e entra de retropé. Então, quando você está com a perna toda esticada lá na frente e entra de retropé, o impacto é muito grande no retropé. E isso pode favorecer uma série de lesões, inclusive a fascite plantar, independente do tênis que você está usando. Existem pesquisas que dizem que tênis mais maximalistas
causam mais lesão do que tênis mais minimalistas. Isso aí é a ciência que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Mas eu não recomendo para um paciente com sobrepeso começar correndo com tênis mais minimalistas, pela minha experiência. Correr descalço é um trabalho. Dá trabalho. Por quê? Porque é sugerido que você, para correr de sandália, para você correr descalço, você corra de médio pé antepé. Até porque é o natural. É o natural. Se você observar uma criança correndo, a maioria das crianças corre de médio pé antepé. A plasticidade da criança é linda da criança correndo. O problema é que a gente desaprende a correr. E aí a gente chega na idade adulta, e aí por N motivos, obesidade, ansiedade, estresse, sei lá o quê, ou porque gosta, que eu acho que é a minoria, a gente a gente volta a correr, né? E aí acha que é só calçar um tênis e ir para a rua. Claro que é, mas à medida que você quer fazer distâncias maiores, que você quer diminuir o seu pace, eu sugiro, só sugiro, tá, pessoal? Você que está em casa, eu não obrigo ninguém a nada. Faz se quiser, mas eu sugiro que você procure um profissional, alguém que conheça um caminho para fazer aquilo ali. E para correr de antepé, médio pé, existe um caminho. Existem literaturas que ensinam o básico disso aí. Agora, se você perguntar, porque a dúvida, João, na maioria do pessoal que vê a galera correndo descalço, e você tem gente boa correndo descalço, e sempre teve. Eu era criança, eu me lembro de gente, tinha uma dupla de mulheres na São Silvestre que corriam corriam descalças. Não é novidade correr descalço. Mesmo no início. Isso não é novidade mesmo. Não. Mas para onde, Washington? Isso aqui é cortesia do meu amigo Paulinho Bandeira. Isso já fazia muito tempo. Tem gente aqui que até falou isso aqui. O Gerson Saulo Xavier, dos Corredores de Prazeres, e figurinha antiga do Corre, os sócios do Corre aí, antigo. Ele falou, corredor da Idade Média, chamando o nosso querido o João Cunha aqui de corredor da época da Grécia. Deveria ser um dos caras aí que estavam indo com destino à maratona, digamos assim, né? Aí o nosso querido Joaquim Paulo falou, não, você não precisa ir muito longe. Lá nos anos 80 eu já corria descalço, mas por necessidade. Exatamente. Aí, chaveando aqui esse papo do Joaquim Paulo, eu lembro, pedi a meu amigo Paulinho Bandeira hoje uma imagem que assim, eu tinha guardado, só que perdi. Essa imagem aí é da Corrida da Fogueira do Náutico. Tá aí o bicampeão da São Silvestre, José João da Silva, que já veio aqui no Papo Corrida. O cara que idealizou a Corrida das Pontes do Recife. Ele é praticamente o único, se a gente observar aí, que está com tênis. Digamos que nos dias de hoje, era como se, sei lá, viesse o Danielzinho com o tênis Pica das Galáxias de placa de carbono da Adidas, já que ele é patrocinado pela Adidas. O José João está aí com tênis de última geração dos anos 80. E olha a quantidade de pessoas que estão correndo descalças na foto. E outros que estão correndo com uma espécie de meia, não é nem tênis. O Paulinho Bandeira tentou me explicar, talvez o Gerson, que está aí, pode me ajudar comentando aí no bate-papo. Mas isso aí, a maioria desses atletas aí, que é tudo atleta de alto rendimento, nos anos 80, era muito raro aparecer um grupo feito loucos por corrida, estamos juntos na pista, a turma do fundão, que eu digo assim, que tá ali só brincando para curtir a medalha. Aí não, a maioria aí era a turma caceteira que brigava ali pelas primeiras posições, premiação em dinheiro, premiação por dinheiro na faixa etária, era competição na sua essência. E olha aí, ó, corredores de alto rendimento descalços. Era comum isso. Agora, é claro que a tecnologia evoluiu. E a maioria dos meus clientes, quando chega lá no consultório, quer saber de tênis hoje para quê? Tênis para performance. A maioria da galera quer tênis para performance. E aí a bola da vez é o quê? É o tênis de placa, né? O Washington falou aí, a questão do tênis de placa. Só que o tênis de placa, se você não souber usar a ferramenta que você tem,
você não vai usufruir tudo do que ele tem de reatividade. Se você entra de retropé, por exemplo, por uma questão física, a reatividade dele vai ser subdimensionada. Se você entra de antepé, médio pé, até a placa vai te ajudar, né? A placa vai te ajudar entrando de médio pé, retropé, de antepé e médio pé. Se você entra de retropé, a placa não vai ter tanta diferença. Dependendo também da questão da relação do pace que você corre, da mecânica que você vai ter na corrida e até do seu próprio peso. Vai ser tão insignificante a diferença que a placa vai te dar que não vale a pena. Agora, eu acho que, acima de tudo, hoje, eu acredito, é a minha opinião, que correr descalço é uma questão de estilo, de estilo de vida mesmo, de se identificar com aquilo ali, até como uma ferramenta de saúde por um lado, sim, por outro não, porque é claro que o tênis vai proteger, entre aspas, o corredor do meio, que é o asfalto, onde a gente corre, onde você tem vidro, você tem limalha de aço, você tem prego, taxinha, né? Onde o pé pode eventualmente ser mais facilmente machucado descalço até de sandália do que de tênis. Mas como o João falou com muita propriedade, é claro que tem benefício de você correr descalço, é claro que você tem benefício de você correr de sandália, e tanto tem, como ele mesmo falou, com muita propriedade, né? Os próprios atletas da elite, eles fazem alguma parte do treinamento correndo descalço, caminhando. Descalço e na grama, né doutor? Na grama, exatamente. Né? Lógico, o cara também não vai se arriscar de se machucar, né? É desnecessário isso. Mas eu acho louvável que hoje em dia, cara, tem espaço para tudo, né? E não tem nada errado de você correr descalço, nem nada errado de você correr de sandália. Nos 100 km do Frio, acho que foi em 2017, eu atendi o Nando, que correu, fez os 100 km descalço. No ano anterior, acho que foi 2016, veio o Fábio, Suco do Coroa, lá o Instagram Suco do Coroa, que também corre descalço. Né? Os caras correram descalço. O Nando, eu me lembro que chegou uma determinada hora, Washington, que estava tão quente, que ele corria pela faixa branca, porque ele não conseguia pisar no asfalto devido ao calor da prova. Né? E aí era muito engraçado, porque a forma como ele corria parecia uma modelo na passarela, né? E aí ele parou lá no quilômetro 50 e falou para mim assim, agora eu vou descansar 1 hora. Eu falei, 1 hora? Ele falou, 1 hora, eu tenho 1 hora para descansar, porque eu quero fazer a prova em tanto tempo, eu estou no lucro aqui, então eu tenho 1 hora para descansar. E ele sentou numa cadeira e descansou 1 hora e continuou e terminou a provinha dele lá, muito antes de muita gente com tênis. Agora, dizer que isso é solução para todo mundo, não. Nem o João está falando isso, pelo amor de Deus. Então, mas grande João. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Já que a gente entrou tão profundamente, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que muita gente tem. Temos 3 formas: descalço, de sandália e de tênis. Tem um melhor, um mais recomendado, ou os 3 são válidos desde que você esteja preparado para isso? Boa pergunta. Você já respondeu. Na minha modesta opinião, sua pergunta é retórica. Ela já se respondeu. Ela é autorrespondida. Ela foi autorrespondida. Agora, é claro que assim, vai ter gente que vai preferir o tênis, vai ter gente que vai preferir a sandália, vai ter gente que vai preferir descalço. A sandália, eu não corro descalço. O João pode responder melhor do que eu. Mas eu vejo a sandália como um meio para correr descalço, para chegar no descalço. Acho que o descalço é o supra-sumo para quem quer correr, começa a correr de sandália. Né? Mas aí o João pode falar melhor do que eu. Como é que foi a tua transição, João? Porque a gente acessando lá o Instagram do João, para quem quiser seguir o homem aí das madeixas gigantes, que tem gente que falou aqui que eu achei fantástico, velho. E para quem acha que não, quem olhar no Instagram dele, ele tem sapato, tá? Tem sapato, ele tem tênis. É opcional. João, falar aqui uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas desde 2017 que eu trabalho com o pessoal da APSEF e vou para os jogos nacionais e regionais. Inclusive, semana passada, eu estava com o pessoal dos aposentados lá no Rio.
E Sim. todo ano os caras falam de você. Pô, tinha um cara aqui, fiz, que corria e tal, o João, ele saiu da caixa. Porra, por que o cara foi sair? E, ó, ano passado, agora lá em Curitiba, a APSEF Pernambuco ganhou no atletismo por equipe pela primeira vez, viu, cara? Foi muito massa. Tava lá ajudando a galera. Bruno, né? Tem Bruno dos 100 metros lá. Isso, Bruno, meu amigo e meu cliente. Então, cara, eu achei interessante sobre perguntaram ao organizador da POA, né, da Maratona de Porto Alegre. E aí, qual o melhor tênis, né? Que o Felipe estava falando desses tênis agora que tem de placa de carbono. Ele disse, cara, de A a Z, o tênis é B, só chega até B. Que o que acontece e o que eu queria deixar claro nessa apresentação aqui é que para a performance, para o desempenho, existem muitos outros fatores envolvidos, como fortalecimento, como a capacidade, o treinamento que a pessoa está fazendo ali. Tem muito mais a ver com aquele período que você está fazendo treino de tiro sem ninguém olhar, e você está lá caído, morto e cansado, para chegar no dia da prova você correr bem. Então, eu corria de tênis, corro ainda. O ano passado eu fiz lá o Cicorre, acho que corri uma de sandália, depois corri outras, treinava de sandália, fazia, mas corri mais de tênis. E fiquei em quinto no Cicorre lá, correndo forte. Mas quando eu fiz a transição em 2018, eu corria forte e fiz praticamente no mesmo pace. Eu sentia realmente, assim, senti que eu tive que diminuir a quilometragem. Eu acho que tem que ter toda uma adaptação para quem procura esse caminho de uma corrida mais natural. Como a gente estava pesquisando, estava mostrando aí na apresentação do artigo, existem estudos que mostram até que é recomendado para alguns casos que a pessoa tem algum problema e que esse estudo aí é um estudo aqui da Universidade de Santa Catarina e da USP, que fizeram uma revisão da literatura e eles comprovaram ali as diferenças, que, claro, como o Felipe estava dizendo aí, o cara tem essa questão do contrato, do contato do solo, do retropé, mas também muitas outras coisas também, como eu vi que até a questão da angulação do braço faz com que o braço fique um pouco mais aberto e isso aí traz com que a gravidade fique mais embaixo. O joelho, você flexiona mais o joelho e consegue assim também ter mais propriocepção. Então, essas diferenças mecânicas que acontecem aí, você pode passar, tem um outro slide que mostra dessas diferenças, que eu fico pensando que o pessoal procura, quer procurar performance, e assim, muitas vezes assim também, assim, é interessante ali também que mostra um pessoal branco com descalço. Existe na Nova Zelândia, que até uma tradição muito forte lá de fundistas, e o pessoal também tende a correr descalço lá também. É uma parte do treinamento deles também é feito descalço, como também é feito aqui também ali na UFPE também, que é bem diferente, porque assim, quando a gente pega esses tênis que tem uma diferença de drop, eles mudam essa parte aí, exatamente, não pode passar dessa imagem mesmo dos movimentos. Certos movimentos do pé acabam sendo negligenciados porque você, como o Felipe estava dizendo, às vezes o muito acaba prejudicando mais ali. Às vezes o menos é mais. Então, você tem um tênis com drop zero, beleza, não precisa ser descalço, não precisa ser de sandália, mas uma coisa que vai deixar seu pé mais confortável ali e que vai artificializar menos essa hora do contato com o solo ali. Agora, assim, como sempre falado, é toda uma adaptação, porque a pessoa passa a vida todinha correndo de tênis, não vai ser do nada que ele vai chegar e pode, inclusive, aumentar o risco de lesão. É interessante, como eu estava dizendo, eu acho que na Alemanha o pessoal criou uma assessoria esportiva de ensinar as pessoas a correrem descalço. Fazer aquela readaptação, parece como é na natação. A gente faz a adaptação meio líquido, que dizem que é a readaptação. Que, obviamente, assim, a criança ela começa a andar, e, inclusive, até como o Felipe falou, até isso tem mudado. Eu vejo até criancinha com menos de 5 anos já começa a andar ali de tênis. Então, nessa primeira fase, que aí é essa parte aí dos tipos de pés, que também muitas vezes é o que favorece, como o Felipe falou, o que causou a fascite plantar, com certeza não foi o tênis em mim, mas eu tenho um pé cavo, isso é uma das coisas que favorecem também. A pisada fica muito supinada. Então,
todo um trabalho, eu estava fazendo um trabalho com fisioterapeuta também, e até o formato do dedo do pé, a tendência disso provocar um joanete, tudo isso vai exigir que você faça um trabalho de fortalecimento e de treinamento para fazer aquela adaptação. Ó. Interessante, uma quantidade de tipo de dedo de pé. Então, você tem um tênis que vai servir, que vai ser legal para o meu pé, para o de Felipe, sem falar da história de vida. Por exemplo, eu mesmo tenho um problema que eu era de futsal. Eu torci o tornozelo. Então, eu tenho já um problema de estabilidade do meu calcanhar. Outra coisa que não favorece muito o tênis é muito cabedal, quando ele pega e ele engaveta, capsula muito seu tornozelo. Quando chega no momento que você precisa daquele movimento, de tanto você estar acostumado com aquele tênis que dava aquela falsa impressão, como também a questão principal que pega nessa questão da sandália mais minimalista, é a questão do arco plantar também. Que você utilizando essas coisas com muito conforto acaba meio que negligenciando aquela parte do treinamento que você estava fazendo, que ia fortalecer aquela parte do pé, você deixa com que aquela parte não esteja forte. Né? Os fatores que mudam quando você, por exemplo, a amplitude da passada, a frequência da passada, são coisas que tendem a diminuir quando você faz a corrida barefoot. Então, isso também já vai influenciar. Tinha até um médico, ele dizia, não, João, então você aprende a correr de sandália e no dia da competição tu bota o tênis. Eu achei ótimo, inclusive, assim, mas é elástico, né? Porque você fazer o treino, exatamente, fazer o treino de um jeito, foi isso que eu argumentei para ele. Eu disse, não, Rodrigo, como é que eu vou fazer o treino de sandália no dia da competição? Mas o que ele quis dizer foi uma coisa que eu até estava lendo no artigo hoje que tinha lógica, que era tipo, as vantagens da biomecânica da corrida descalça, você utilizar um tênis. Um tênisinho drop zero, tá? que vai favorecer mais essa passada natural. Né? Enfim, aí assim, também outros slides que eu queria mostrar, quando você vai ver também a quantidade de osso, de músculo que tem no pé, né? E que a gente também não pode negligenciar essa adaptação aí também, que é uma adaptação milenar, né? Uma adaptação milenar que beleza, eu acredito na tecnologia, mas eu quero finalizar até... no final desse slide eu quero colocar, vai passando, quantidade de músculo que tem, etc. Que quando a gente chega, o grande boom da questão, eu queria evidenciar essa questão do arco do pé, isso aí. Lista barefoot, mas quando eu queria mostrar, eu peguei os resultados das maratonas, cara. E aí a foto, assim, a questão da angulação, esse artigo é muito bom, de volta ao da angulação, é um artigo da análise cinemática feita, um artigo português, que aí muda também essa questão do ângulo que o pé, da flexão plantar, na hora que ela vai encaixar, a questão do ângulo do joelho também, né? Essas adaptações cinemáticas do movimento. E aí, queria deixar essa pulga, que é essa questão da tecnologia, e que eu acredito na evolução humana, eu acredito no conhecimento milenar, de todas as formas, tá entendendo? Tanto que o que causou essa história foi essa tribo aí, com esse conhecimento guardado, entre aspas, é um dos grandes questionamentos da gente, na verdade, porque eu já vi várias discussões sobre correr descalço e correr tênis. E acho que todos os dias no grupo de Washington, do Pernambuco Running, surge alguém perguntando qual é o melhor tênis. Uma vez por dia. E uma das discussões que eu já vi, principalmente sobre esse livro, é por que correr descalço, se a tecnologia evoluiu tanto? É como se a gente estivesse negligenciando as vantagens que a tecnologia tem. Mas tem vantagens em correr descalço? Porque, muitas vezes, Lidiane, essa vantagem da tecnologia, ela não está, muitas vezes, provada. Muitas vezes, a indústria do tênis fez aquele tênis ali. Então, muitas vezes não é pensando na saúde, muitas vezes tem uma questão de comércio ali envolvido também. Fora essa questão que é a individualidade biológica, realmente, a história de vida de cada um. O tipo de pé, então, realmente, eu acho que o tênis, eu acho massa aquelas palmilhas que são feitas pelo fisioterapeuta ali, eu acho que realmente tem um conhecimento científico ali envolvido, que realmente deve favorecer muito. Aí o Felipe faz. Mas, assim, um tênis feito assim de bolo, é complicado, assim, você acreditar. E você negligenciar, eu acho que o pior de tudo, de a gente acreditar, ou o tênis, a sandália, é você esquecer do treinamento.
você esquecer que ali a nutrição, o descanso... Confiar tudo no tênis, na verdade, né? O que eu vejo é um depósito de confiança muito maior no tênis do que no seu treinamento, na maioria das vezes. Confiar no pedaço de borracha, às vezes. E outra coisa. Confiar no pedaço de borracha, ao invés do treino, Eu admiro muito quem corre descalço justamente por isso, porque tem muito mais treinamento envolvido, muito mais conhecimento do que necessariamente o tênis, porque a gente deposita muita confiança nos olímpicos da vida, nos ultraboosts. Engraçado. E tem outras coisas aqui, por exemplo, outro dia eu tava na padaria e tinham duas pessoas atrás de mim, um olhou o tênis do outro e falou assim, esse tênis é para pé supinado, é? Aí o cara falou assim, disse, não, porque aí começou aquela discussão, e os caras, eu tava paisando, eu não tava com camisa de corrida, ninguém sabia que eu era fisioterapeuta ali, ou pelo menos não parecia me conhecer, e eu tava já passando mal com a conversa dos caras, já a vontade de opinar e dizer, não. Me adaptar e falar assim, deixa quieto. Mas uma coisa que eu vejo, por exemplo, é que, por exemplo, para quem tem o pé pronado, que é o meu caso, eu tenho o pé um pouco mais pronado, a solução da indústria, João, é o quê? Reforçar a entressola. Usar um elemento mais rígido na entressola para, teoricamente, favorecer a formação do arco plantar que o sujeito não tem. Não. Só que não precisa ser muito inteligente para entender que se eu uso um elemento mais rígido na entressola, eu vou perder reatividade do tênis. Então, eu vou ter uma pisada chata. Mas a indústria vende isso aí para o cliente, como se fosse a solução para você que está em casa, aí tem o pé pronado, você acha que a solução é o tênis para pé pronado? Você vai entrar na maior roubada. Minha opinião. Vai entrar na maior roubada. Inclusive, eu já fiz palmilha, hoje eu não tenho tempo para fazer palmilha, eu tenho até oficina, mas não faço mais. Mas eu oriento meus clientes que têm esse tipo de pisada, que a palmilha corretiva, que é essa que tem um elemento mais rígido na entressola, não serve para correr. Não serve para correr. Eu já vi gente chegar no consultório de corrida com a palmilha rígida na entressola. Eu falei, meu irmão, isso aí tá errado, cara. O cara que fez para você não te orientou, não, que essa palmilha ela é só corretiva, ela é para você usar no dia a dia, para junto com a fisioterapia, que também não vai ter milagre, não tem almoço grátis, se você não fortalecer a musculatura do arco plantar, não vai mudar nada. Né? E muda, viu, pessoal? Existem paradigmas na ciência, na medicina principalmente, que diz, não, o cara nasceu com o pé pronado ou com o pé supinado, vai morrer assim. Não precisa, não. Se você fizer um trabalho direitinho, você pode melhorar a sua forma de pisar. E vou além, só para concluir, que eu sei que eu me estendo muito. A sua pisada está diretamente relacionada com o seu joelho, com a posição do seu joelho e do seu quadril. E isso pode, sim, favorecer o surgimento de outras lesões. Então, assim, correr descalço pode te ajudar a evitar esse tipo de lesão. Porque, teoricamente, você fortalecendo o arco plantar, correndo, como o João falou, com uma cadência mais alta, uma passada mais curta, entrando de antepé, médio pé, você vai ter uma corrida, que é o que eu falei antes, mais eficiente. E, teoricamente, vai tender para uma pisada mais neutra, pelo fortalecimento que naturalmente você vai fazer. Mas existe um início, meio e fim para você fazer isso. Se for sair de fazer de qualquer jeito, a chance de dar ruim é grande. Aí lembra de mim, vai lá no meu Instagram, me segue lá, ó, deixa uma mensagenzinha para mim que eu vou ter o maior prazer de te atender. Já deu errado aqui comigo. Mas é isso. Eu acho que tem que ter um acompanhamento mesmo de um profissional. Eu botei aquele... O Skechers Arc, já ouviu falar, Felipe? Que ele tem uma... Cara, me deu um conforto nele, que eu disse, poxa, esse daqui vai ser perfeito para eu correr. Você vai correr com uma almofadazinha assim. Mas é isso, na verdade, você tem que usar o arco plantar como força. Quando eu começava a correr com a sandália, eu sentia como se estivesse rasgando assim, a parte da sola do pé. Você vê que ela vai alongando mais, né? Vai estendendo mais. Sim. Gosto, mostra lá assim. Aí eu escolhi, né, a história da corrida de sandália, que desde 2018 que eu corro, assim. Então, esse slide interessante, que entra naquele ponto que eu estava contando, né? Então, assim, o pessoal fala, corre demais, não sei o que lá. Mas, assim, eu tenho todo um passado
envolvido para poder fazer os tempos que eu fiz. Eu sempre já corria mais. Existe essa questão do condicionamento muscular, treinamento de musculação, treinamento de potência, o tipo do treinamento, as sessões de treinamento que você está utilizando, o intervalado, há quanto tempo tu está treinando há 1 ano, está treinando há 5 anos, a performance lá na questão, como é que estão as condições ambientais, a capacidade também que tu tem de alongamento, se tu for ver, a gente fala de frequência de passada, eu consigo 190 de frequência de passada, mas com amplitude que, se for ver de um corredor desse de elite, o cara consegue abrir escala praticamente. É uma amplitude enorme de passada, então ele consegue, mesmo com aquela frequência, mas ele tem um alongamento muito maior também. Então, aí vai passando aí essa questão da economia da corrida, que eu queria mostrar também, focar nessa questão das variáveis de performance, para a gente botar uma pá de cal. Olha, esse daí é interessante. Nessa questão da corrida de sandália ou descalço, né? Por exemplo, uma das coisas que mais é eficiente na corrida, que eu senti na corrida descalço, que eu não sou acostumado a correr descalço, é a eficiência neuromuscular, que é essa capacidade que você tem de adaptar, né, a força ali do seu músculo para aquela condição ali do ambiente. Mas existem muitas outras coisas envolvidas na genética, VO2, o histórico de treino, a qualidade do treinamento, qual a alimentação. Aí a gente está falando dos mecanismos de propriocepção, né? Como deixar ele mais ativo, né? Como é que funciona isso e o que a corrida mais ajuda. E passa aí, Washington, para a gente finalizar lá da questão da tabela da maratona. Quero chegar naquela tabela dos... Pronto, volta lá para o Bikila, aquele etíope. Esse cara aí, ele ganhou 2 vezes a maratona, né? E foi descalço. A gente aí fala, foi há muito tempo atrás, num passado muito longínquo, mas a gente está falando disso aqui há pouco tempo atrás. E menos longínquo ainda é esse tempo que ele faz. Eu queria que eu coloquei aqui em cada foto. E eu coloquei só os bicampeões de maratona aqui, para a gente evidenciar. Que é esse outro que é o Valdemar, ele fez 2 horas e 9, aquele fez 2 horas e 12, esse alemão, da Alemanha Oriental, fez 2 horas e 9, e o Kipchoge, que a gente conhece agora também, que é o segundo bicampeão também. Ele foi campeão com 2 horas e 8, quase 2 horas e 9 na maratona. Então, vamos lá, de 1960 para 2020. Aí tem uma evolução aí de 60 anos. E no feminino, mais pasmem ainda. A gente tem praticamente uma diminuição no tempo da maratona. Pode falar que foi por causa de doping, etc. Mas, assim, o que eu queria deixar claro assim, é que, no final das contas, o que está envolvido aí na performance desses atletas e mesmo a gente amador, é quanto a gente se dedica no treinamento, na nutrição, no descanso. É esse tripé básico aí, e que essas outras coisas envolvidas na indústria, agora de botar na canela, né, a camisa, isso muitas vezes acaba iludindo, né, dá uma falsa ilusão. Eu passei por isso, tive que passar por lesão para isso, até me querer me especializar, me encantei tanto pela corrida que me dediquei, me formei em educação física agora em 2019, estou no mestrado. Foi por conta da corrida e foi por conta desse interesse que eu fui querer entender como é que eu poderia treinar melhor, como é que eu poderia compreender melhor essa questão da corrida. Chegou nesse ponto aí de eu estar correndo com a sandália, não é para provar nada a ninguém, e foi um mecanismo que eu utilizei de prevenção de lesão. Para o meu caso. Era essa a minha dúvida. A minha pergunta para ti, João, era se você resolveu experimentar por causa da lesão ou foi evoluindo, foi uma coisa tipo, vou ver no que dá, ou eu queria realmente correr descalço? Eu conheço gente que realmente quis, quero aprender a correr descalço e começou. No teu caso, tu estava procurando uma solução para o teu problema. Sim, eu confesso a você que quando eu jogava futebol na rua e chegava na escola depois das férias para jogar, eu sentia que eu estava jogando pior. Jogava melhor descalço, porque eu jogava bola na rua descalço. Então, assim, eu sempre gostei de descalço. Quando apareceu esse negócio do Adidas Finger, chamou minha atenção, achei interessante. Mas realmente teve que vir a lesão e teve que eu entender os mecanismos da fascite plantar e ver que o tênis poderia ser, que a sandália poderia ser uma solução, né? Não ia machucar meu pé com prego, com coisas na rua, mas, e tem um ventinho batendo no pé, essa sensação aí, até essa questão de termorregulação também, que está envolvida com as partes das extremidades do corpo e que a gente tem, e acaba sendo tão confortável. Agora, sim, é uma adaptação que tem que ser feita. Assim. Até hoje eu ainda me penso quando eu botei esse Skechers Arc,
ficou tão confortável no meu pé, mas eu fiquei pensando que a longo prazo, e é isso que esses estudos aí que a gente estuda mostra, não é interessante. É melhor que você tenha uma perna forte, um pé forte, um arco plantar forte, e aí você bota o tênis, bota a sandália, bota o que você quiser. A mecânica ela faz muita diferença também, né, João? Inclusive a questão da força elástica, né, que o atleta ele acaba desenvolvendo ou não. Existe um artigo, um estudo que foi feito com mulheres na África, numa tribo na África, agora não me recordo o nome, acho que é Kill, um negócio assim, onde elas fizeram uma comparação com recrutas do exército americano e com essas mulheres. E como é que foi a comparação? Eles mediram o consumo de VO2, ou seja, o consumo de oxigênio, dando para cada uma desses grupos 20% do peso corporal para cada um carregar. Ou seja, pesavam as mulheres, pesavam os soldados, e cada um carregava 20% do peso corporal numa marcha, se eu não me engano, de 10 quilômetros. As mulheres descalças carregando 20% do peso corporal. O aumento do consumo de oxigênio delas foi menor, foi inferior a 1%. E o dos soldados de boot, lá, fardado, carregando 20% do peso corporal, foi de 13% em média. E aí, a explicação que os cientistas davam era justamente a forma como elas caminhavam, usando a energia elástica acumulada na fáscia, somada à força contrátil, que não era possível fazer de boot, pelos soldados, de bota, né? Sim. Então, assim, a mecânica faz muita diferença. E como a gente já falou aqui, correr descalço faz isso aí, ó. Isso que você está vendo no vídeo. É a entrada no solo, o primeiro contato de médio pé ou antepé. Porque se você entrar com o retropé, com a parte de trás do pé, imagina um impacto. Então, naturalmente, o seu corpo vai se adaptando e vai buscando essa maneira mais eficiente de correr. Eu acredito muito nisso, eu aposto muito mais na mecânica da corrida, numa mecânica mais eficiente na corrida, do que no fato de você, eventualmente, estar de tênis ou não. Isso eu estou falando para performance. Eu, particularmente, posso estar errado, não tem como provar isso, mas eu acredito que quem corre descalço bem, utilizando um tênis de placa bom, teoricamente vai ter um ganho de performance mínimo. Até porque a própria Nike, quando lançou a linha Next, era Next 3%, porque os próprios estudos da Nike diziam que aumentava 3% da performance. E aí é engraçado quando o cliente compra um tênis de placa e fala assim, Físio, eu estava correndo no pace de 6, e agora eu estou correndo no pace de 5. Esse tênis de placa é incrível. Falou assim, ó, eu não falo nada. Também foi. Mas, eu falo nada, mas assim, com a conta básica de cabeça, eu sei que não foi o tênis de placa, foi o tal do efeito placebo. Mas que bom, se está dando resultado para o meu cliente, não sou eu que vou estragar a festa dele e dizer para ele, não, jogue fora esse tênis que não foi por causa dele que você correu mais forte. Inclusive, eu digo mais, eu não vou contar o santo, mas tem um doido que eu atendo que vai fazer os 100 km do frio, vai fazer os 100 quilômetros, e vai correr de tênis de placa, mesmo dizendo para mim assim, eu sei que ele está me machucando, mas eu vou com ele porque eu gosto mais de correr com ele. Então, meu amigo, lave minhas mãos. Ô, Felipe, a gente pode dizer, então, deduzir que um treino perfeito para melhorar a performance seria remover o sapato por um tempo? Ou é muito exagerado dizer isso? Lid, eu acredito que existem maneiras de trabalhar a força muscular de várias maneiras. Trabalhar descalço é legal, é uma forma legal de trabalhar. Tanto é verdade que o pessoal do CrossFit, o pessoal da ginástica natural, adota isso como filosofia. Eu acho extremamente válido, entendeu? Agora, não sou eu que vou recomendar para o meu atleta tirar o tênis agora e sair correndo amanhã descalço pela rua, porque vai dar ruim. A chance é grande, até porque a mecânica dele ainda não está adaptada. Mas
Se ele quiser usar o fato de estar descalço em alguns momentos do dia, fazer alguns treinamentos, inclusive exercícios específicos para o arco plantar, né? E não apenas para o arco plantar, porque eu também não gosto de generalizar. Eu acho que cada caso é um caso. Eu tenho que ver o pé do atleta, porque se você tem um pé, um arco plantar mais elevado e eu tenho um arco plantar mais rebaixado, eu acho que os exercícios, teoricamente, não vão ser necessariamente os mesmos para você e para mim. Pode ser que você precise mais de alguma coisa que eu não preciso, e vice-versa. Né? Então, a gente vai ter que individualizar mais a questão. Mas andar descalço, treinar descalço, pode ser, sim, uma ferramenta para melhorar a sua performance, sem dúvida é. É mais fácil para quem está começando, né? Quem está começando na corrida, já se inserir desse jeito, seria mais fácil para aprender a correr descalço, né? Lidiane, veja, eu sou da velha escola. Outro dia eu estava vendo um podcast do lutador de jiu-jitsu, ele falava assim, olha, o meu treinador falava para eu fazer isso, o Rogério Camões, treinador de fisiculturismo, preparador físico, ele falava para mim fazer tal coisa, eu fazia e não questionava, porque ali eu era aluno, não importa se eu sou faixa preta, ali eu era aluno. E eu sou dessa escola. Então, assim, se eu tenho uma meta, se eu tenho um treinador em quem eu confio, se o cara falar para mim treinar descalço, eu vou treinar sem questionar. Posso até pesquisar, devo pesquisar, entender o porquê, como que aquilo ali se adequa dentro do processo evolutivo de treinamento, de desenvolvimento de treinamento. Mas eu vou obedecer. Então, eu acho que isso está muito relacionado com a vontade de cada um de evoluir. O que eu vejo no meu consultório é basicamente isso. Eu tenho alguns atletas que são sub-3 na maratona e a única coisa que difere eles não é nem a questão genética, nem a questão da idade, é a vontade. É o quanto o atleta está disposto a treinar, a se alimentar, a descansar, a se dedicar para ter aquilo como objetivo final. E agora, aí, se você não tem isso como objetivo de final e quer dar desculpa, quer usar justificativa, aí é uma questão sua. Sua eu falo de quem não quer. Tem gente que não quer. Então, assim, eu acho que não tem muito a ver. Eu até entendo o que você falou, não acho que está errado necessariamente. É claro que para quem não corre, começar assim pode ser mais natural. Mas acho que se você está ouvindo isso aqui, essa live hoje, e já corre e quer melhorar ainda mais, de repente fazer alguns treinamentos, incluir uma parte do treinamento descalço, acho válido. Acho que isso só não faz se não quiser. Se não fizer é porque é desculpinha. Entendeu? Desculpinha. Para mim. Sim, então, essa pergunta aí que foi massa, porque o Lidiane perguntou sobre performance, né? A corrida descalço melhoraria a performance, mas assim, o que eu posso, que a gente como profissional, né, nem eu como profissional de educação física, nem como Felipe, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai recomendar. Isso aí mas assim, uma coisa que esse artigo, que eu queria retomar aqui, depois eu vou botar até o comentário dele aqui, que ele evidencia, é que ele recomenda não como performance, é um nível de evidência 2, que ele tem até um nível de evidência bom, mas ele fala que deve ser considerada a prescrição da corrida descalço visando minimizar a ocorrência de lesão decorrente da prática, certo? Então, é muito mais, assim, a questão de... E eu acho que também tem muito a ver, como o Felipe falou, com o estilo de vida também, né? Por essa questão da minimização da lesão, essa questão do estilo de vida. E, assim, só para concluir que o que acontece, essas mudanças de mecânica, né? Muda principalmente o padrão de pisada, a cadência e o menor comprimento de passada. São os 3 pontos que eles encontraram principal. E o último é essa flexão do joelho, que acaba tendo uma menor força vertical de reação do solo também. Mas o que acaba também acontecendo, e o que eu senti na prática, é a ativação da panturrilha. Você acaba tendo que fortalecer mais a panturrilha. Isso. O que o tênis dá um conforto maior, mas aí também vai exigir mais do teu joelho. Então, é aquele negócio, puxa de um lado e colhe do outro, e o que deve haver realmente é a orientação profissional e o respeito à individualidade de cada pessoa, né? Existe, um absurdo, como o Felipe colocou aí, o cara quer correr um tênis que não é adequado, mas o cara quer fazer, a gente também não pode proibir, né? A gente como profissional. Mas assim, também não vai também... eu tenho um professor que ele até dizia, João, um profissional com educação física, ele não pode nem indicar uma maratona para ninguém. Porque a maratona já é catabólico.
Você tem cara, Washington, que dá para fazer uma maratona. Não, você quer fazer uma maratona, eu vou fazer um treinamento para você. Mas eu digo, faça uma meia, velho. É melhor. É isso. E... Acho que é legal. Valeu. Eu não sei se você queria levar a gente para a sua tribo, mas no meu Instagram, aqui no meu WhatsApp, já está chegando mensagem aqui, ó, de gente dizendo que vai mudar de tribo, ó, e que eu não vou mais alfinetar o boneco dela, não. Tá dizendo aqui, ó. Não vai mais alfinetar o meu boneco, kkkk. Você acha que eu não vou, pois eu vou botar uma farpa no seu pé, miserável. Meu velho, o bicho tá pegando aqui e caramba, que papo bacana demais. Tem muita gente aqui falando. Tanto que chegou até Sérgio aqui, o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar, ele vai estar aqui, inclusive, vai estar com o Luiz Felipe Moraes no próximo domingo, no Sem Caminho do Frio, vai dividir com o Lulinha que estava aqui também, mandou um salve aqui também no chat. Um abraço para o Sérgio Rocha do Corrida no Ar, que está aqui nos prestigiando. E também ao nosso querido Lulinha Holanda, que está aqui conosco também. E assim como tá uma galera muito massa, viu? Tá aqui também com a gente o Rogério Bezerra de Jaboatão, a Mônica Ourix, que mandou aqui. Todo mundo repensando seus tênis. Todo mundo repensando aqui. E olhando as suas sapateiras, pensando na vida, né? Eu acho engraçado isso. A gente estava falando aqui no princípio da individualidade, né? Eu vou voltar aqui a mostrar a foto do nosso querido João Cunha. O João praticamente tem o mesmo período de corrida que eu tenho. A gente tem, ele tem 10 anos de corrida, eu tenho 10 anos de corrida. Começasse a correr uma maratona quando, João? Então, lembra qual foi o ano? Essa maratona, cara, foi muito complicado, porque eu só tive 2 meses e meio de preparação. Eu fiquei 1 mês sem correr, 1 mês e meio, carnaval, parei de treinar durante o carnaval, 2 anos sem carnaval, aí acabou o ciclo do Cicorre. E aí, assim, eu acho que não... E assim, como eu te disse, acabou sendo um laboratório meu, porque eu fiz sem fortalecimento, fiz com muito volume. Eu estava fazendo volume de 80 km por semana. Aí fiz 4 horas e 20. Deu outra vez, eu estava fazendo 20 km por semana. Mas estava fazendo musculação direitinho, treino de tiro. Fiz 3 horas e 45. Um pouquinho mais dor de câimbra, né? Porque forcei demais. Mas, assim, eu acho que no final das contas tem que ter tudo isso que a gente fala. Exceção de treinamento variado, nutrição adequada, descanso e fortalecimento, que acho que foi o grande peso aí que é da câimbra. Eu estava num pace muito bom, estava 4,50, estava tranquilo por 26. Aí, quando eu acho que também não suplementei bem, inventei de tomar um Guaraná do Amazonas, quando eu tomei, deu vontade de eu diminuir o pace, e aí começou a tormenta de começar a caminhar, correr. E os últimos 6 quilômetros foi andando todinho, foi 1 hora e 10. Bom, o cara terminou com sandália. O Paulo Picanha, né, que tá ali no fundo, o Paulinho ali com o bonezinho dele da Conrede, cheio de graça, olha lá. Cheio de corredor de Paulo Picanha. Um ícone, né, um ET. Todo mundo me pergunta, Físio, como é que Paulo Picanha faz tanta maratona? Eu falei, no dia que eu descobrir, eu vou ficar rico. Não sei não. Um abraço, Paulo. Aproveitar para sabe o que ele falou? Que amanhã eu vou estar lá no Fórum Corrida com o Sérgio Rocha e com o Lula Holanda, viu? Quem estiver aqui hoje vai para lá amanhã. Às 20 horas da manhã no canal do Rodrigo, no Race Brothers, vai estar lá, todo mundo vai falar do Sem Caminho do Frio, né? Vai ser bastante legal. Isso aí. E o engraçado, vou falar aqui do Picanha. O Picanha não completou a Maratona de Olinda. Ele já tinha completado Porto Alegre 2 semanas antes. Ele já tinha completado o Rio 1 semana antes, e a desculpa dele é porque ele bebeu na véspera. Ele não completei a maratona porque eu bebi na véspera. Com crédito, né, meu amigo? Em 15 dias ele fez 2, ele tá com crédito. Dá pra ver que ele tá ressacado aí pela foto. Eu acredito, então, é isso que eu ia falar. Pelo volume abdominal um pouco mais distendido do que o normal, ele consumiu um pouco mais de fermentado na noite anterior, entendeu? Aí dá para ver que ele está vindo ali calmamente, caminhando, né? Sossegado, na moral. Mas ele tem muita moral, meu irmão. Ele aqui, acho que se juntar todo mundo aqui, ele tem mais prova que todos nós 4 juntos aqui. Ele sozinho, ele já fez mais. Então, eu tenho que me recolher a minha insignificância para falar de Paulo Picanha. Ele já veio aqui 2 vezes, é uma lenda. O cara passar por ele tem que pedir a bênção, meu velho.
que é um cara fantástico. Além de ser humano incrível. Eu sou apaixonado por esse cara. Gente, Ele é demais, cara. Não, Thiago? meu tempo da maratona não saiu, cara. Não saiu no chip, ó. O chip falhou. O chip falhou, também, meu amigo. Correndo de sandália. A culpa foi da sandália, João. Pô, sandália. Correndo de sandália. Aí o chip não reconheceu, falou, não, só estou acostumado de Vaporfly, sandália não. Faltou o cadastro. Deixa eu fazer uma pergunta que está aqui. Acredito que seja para o físio. Depois de 3 meses correndo de sandália, tive uma fascite plantar. O que houve e onde eu errei? Dá para responder assim, físio? Dá para... É o Marcelão, né? Marcelão, ele tá sempre nas lives aí. Um abraço, Marcelão. Cara, assim, é claro que a fascite plantar ela é multifatorial, mas provavelmente está relacionado com a mecânica, Marcelão, que você não deve ter conseguido mudar, né, nesse período aí, e provavelmente pela questão também do fortalecimento do arco plantar. Agora, eu estou falando isso, eu não estou nem vendo seu pé, estou sendo, de certa forma, leviano. O ideal seria eu avaliar o seu pé e entender, ver como é que você estava correndo, avaliar a maneira como você estava correndo de sandália, para poder dar uma opinião mais abalizada. Mas, teoricamente, é isso. A tendência da maioria dos corredores é correr de retropé. E aí passa a correr de sandália, e mesmo que você tente de forma consciente, né, eu canso de ver clientes que chegam no meu consultório jurando para mim que corre de antepé, médio pé. E aí, quando eu peço o vídeo correndo na esteira, aí tá lá, entrando de retropé, né? Então, essa é talvez uma das coisas mais comuns da gente ver nesse processo de transição aí, de sair do tênis para correr de sandália. E outra é a questão também do fortalecimento do arco plantar. Quando você segue essa fórmula aí que o João falou, de diminuir a passada, utilizar a musculatura da panturrilha, entrando de antepé. Porque qual é a diferença, galera? Basicamente, quando você entra de retropé, com a parte de trás do calcanhar, a pancada é toda aqui. Mesmo que o joelho esteja semiflexionado, o quadríceps, o músculo da coxa, da parte da frente da coxa, é o principal responsável em amortecer esse movimento no seu joelho. Quando você entra de antepé, na parte da frente do pé, ou médio pé, quando você toca o chão, o calcanhar ele vai fazer um movimento de aterrissagem. E nesse movimento de aterrissagem, você ganha a articulação do tornozelo, porque a panturrilha, né, a batata da perna, vulgarmente falando, ela vai frear excentricamente esse movimento, ela vai ceder, vai segurar esse movimento, atuando junto com o quadríceps e também com a musculatura do glúteo lá no quadril. Então, a sua perna vai se dobrar como uma mola, vai ter um amortecimento mais eficaz, mais natural, e aí você vai dar sequência na corrida e vai ser impulsionado para frente. Falando de uma forma bem simplista, é isso. Então, quando você tem uma cadência mais alta, ou seja, uma frequência de troca de passada mais rápida, uma passada mais curta, e corre dessa maneira como eu estou te falando, a tendência é que você não tenha problema de fascite plantar, mas eventualmente pode até acontecer. Para isso, Marcelo, eu precisava ver o vídeo e dizer, não, provavelmente foi isso aqui que colaborou para você ter a fascite plantar. Vai para mais uma, tem outra pergunta ainda. Manda brasa aí. Treinar descalço poderia ajudar o atleta na corrida? Essa meio que a gente já respondeu. Sim. E esse treino teria que ser feito em areia ou poderia ser feito no asfalto? Olha, Gilberto, eu acho que começar descalço no asfalto eu acho um pouco pesado. Eu acho que o ideal é você procurar terrenos mais confortáveis inicialmente, como a grama e até mesmo uma estrada de terra, né? Ou fazer o sugerido. Começa com a sandália, que é um meio do caminho, né? E aí fazendo um trabalho de fortalecimento da musculatura do arco plantar, fazendo os educativos e um trabalho de fortalecimento dos músculos também do quadril, do joelho, entendendo a sua individualidade, né? Procurando um profissional de educação física capacitado para te dar esse conhecimento, transferir esse conhecimento para você, né? Eu acredito que você consegue, de uma forma mais eficaz e segura, desenvolver uma mecânica mais adequada para você vir correr descalço.
Até porque o asfalto é bronca, viu? Correr, eu tive essa experiência agora dessa corrida lá no Cicorre, quando você chega no asfalto, ele tem mais, a granulação dele maior, doía muito quando chegava nessa parte. E é como o Felipe falou, tem que procurar o que tiver mais amortecimento. Acho que grama é o ideal, né? Seria o ideal, grama é difícil ter, mas se não, a terra batida mesmo. Você tem uma absorção do impacto muito maior. Sim. E é interessante também pensar aí, para quem quer desenvolver isso, né, essas técnicas de correr descalço, existem vários exercícios que você pode fazer com uma mini band, com uma bolinha de gude, com uma toalha, para ir preparando o seu arco plantar para esse tipo de treino, né, de correr descalço, caminhar descalço, né, para antes de você correr descalço e até mesmo de você correr de sandália. Passo a passo a ser seguido, que é muito interessante. Tem literatura, o próprio livro, o Running, Revolução da Corrida, ele meio que dá um passo a passo disso. O livro que Lidiane estava falando agora, que ela mostrou, que João também falou, ele também... Nascido para Correr, ele também te dá uma orientação de como fazer isso. Então, existe bibliografia para você buscar isso aí, esse conhecimento, e começar a fazer isso de uma forma mais segura e eficiente para você. Até porque é só um detalhe. Quando a gente começou lá nos primórdios a caminhar, né, saiu do quadrúpede para o bípede, não tinha asfalto. O asfalto veio bem depois. Então, a questão da temperatura do asfalto, as granulações diferentes do asfalto, como o João falou, sem falar em vidro e outras situações de risco que você tem no asfalto por conta, né, do meio que a gente vive e que, eventualmente, você pode se machucar correndo descalço. Então, a sandália, sem dúvida, é o meio do caminho assim, melhor para você chegar nesse nível de correr descalço. Quando fala em sandália, eu me lembro de um profissional que citaram em algum momento nos comentários aqui, o Vitor Carrara, que ele é um educador físico, triatleta, ele é especialista, se eu não me engano, em corrida natural. Sim. Ele é um dos grandes estudiosos da área aqui. Ele até vende no site dele um tipo de sandália para quem quiser experimentar. Também tem muitas publicações a respeito para quem quiser procurar, para ver que também não é qualquer sandália. Eu me lembro até isso me lembra a foto que o Austin mostrou da Cicorre, que o João tá com a Havaiana na mão, tá? Porque para dizer que não é qualquer sandália que a gente pode correr. Ou pode ser qualquer uma, Físio. A Havaiana foi reprovada. Olha, poder pode, né, Lidiane? Poder você pode qualquer coisa. Mas o João aí já mostrou que aquela Havaiana ali não serve. Por quê? Porque ela vai sair do pé, o João pode falar melhor do que eu, né? Fala, foi André, eu ouvi falar, eu estava correndo um dia desse, que aquele André, ele estava fazendo uma adaptação com o André Bover, né, com a Havaiana. Ele fazia, que alguém até comentou aqui, foi o Sérgio, da Corrida no Ar. O nome é Uriashi, o nome dessa sandália, que é esse tipo de desenho, né? E assim, agora outra coisa interessante, quando você investir numa sandália boa, eu falei o preço lá da sandália, né, tudinho. Agora, pô, se você contar quanto é o tempo de quilometragem de um tênis e quanto dura uma sandália dessa, se for para matemática aí, vale a pena mesmo. Assim, uma coisa que Felipe, quando tu estava falando do arco plantar, quando eu tive a fascite plantar, eu olhava a minha sola do pé, ela praticamente não tinha a elasticidade, cara. É como se tivesse perdido toda aquela elasticidade mesmo, assim, eu corria caindo com calcanhar, eu não sei como é que eu conseguia correr, eu corria forte, mesmo sem aquele efeito que você está falando, que é o efeito mola, né? Quando a pessoa usa várias articulações, ela usa as articulações nesse efeito mola para absorver o impacto, como também para promover a elasticidade, né? Para a força. Impulsão. Sim, aí a durabilidade da sandália, se a sandália for boa, ela vale por 10 tênis. E é isso que eu quero que vale essa daí, pelo custo que foi. Eu não estava preparado para isso, não. Pensei que ia ser só melhor. O exemplo que eu gosto de dar, João, no consultório para os pacientes, é justamente da mola de caminhão, né? O arco plantar, ela é uma mola de caminhão invertida, né? A mola do caminhão ela é assim
e o arco plantar é assim. Então, quando você pisa, esse tecido ele serve para amortecer e impulsionar o pé para frente. Só que quando você tem essa musculatura ou muito, vamos dizer assim, encurtada, como o pessoal costuma dizer, ou o pé chato, né, você perde de um jeito ou de outro parte da eficiência mecânica disso. Por isso que eu falei, é importante entender como é que é o pé de cada um para saber qual o tipo de trabalho que deve ser desenvolvido para você correr descalço, de sandália ou de tênis da forma mais segura. Porque também tem uma coisa, o fato, tudo isso que a gente falou serve para você que corre de tênis. Então, se você quer correr de forma mais eficiente, tudo isso que foi dito serve para você. Trabalhar o arco plantar, fortalecer o arco plantar, trabalhar os educativos da corrida, buscar uma maneira mais eficaz para você, vai te ajudar a minimizar a lesão e tendo uma corrida mais eficiente, mais econômica, mais segura, no longo prazo a sua performance também vai melhorar. Como assim, Fiso? Porque se você se machuca e precisa se afastar dos treinos, quando você volta lá para o final da fila. Você não volta de onde você estava, amigo. Sinto informar, né? Então, numa constância maior de treino, né, tendo uma frequência maior a longo prazo, consequentemente, a chance da sua performance melhorar também é muito maior do que quando você tem lesão em cima de lesão e não consegue fazer um ciclo de treinamento adequado, completo, para aquela prova-alvo que você tanto quer ir, quer fazer. Tá desligado, Austin, o seu microfone. Bacana demais, meu velho. A turma que tá aqui falando que vai correr até de Quixute de Opanca, né? Vai com calma. Se você não fortalecer, você vai passar lá no... Você vai sair do Cordeiro Darkness, o José Williams Gomes, diretamente do Cordeiro. Se você não se cuidar direitinho, tu vai sair direto lá pro Físio, nosso querido Luiz Felipe Moraes aí. Sim, papai. Vai pra lá que ele faz pacotes. Caso queiram tentar da forma errada, ele trabalha com pacotes. Agora, para correr de quichute, irmão, tem que ser no sistema romano, tá? Com o cadastro amarrado até a canela. Senão, não tá de quichute. Quem usou quichute sabe como é que é. Tem que amarrar na canela. Meu amigo. E assim vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Eu vou deixar aqui uma pergunta aqui do nosso querido Charles Eugênio. Ele quer saber quais características para uma boa sandália de corrida. E essa eu vou deixar para o meu amigo João Cunha aqui. E agradecer, né, João? João, obrigado demais aí por participar desse episódio com a gente. João, que pode ser visto na próxima Cicorre. Vai participar da Cicorre, né? No dia 15, né? Acho que é dia 15 ou dia 16. Agora a meta é pegar pelo menos a faixa etária aí nos 10 km. E respondendo a pergunta de Charles, eu acho que é essa durabilidade, né? Ela tem essa durabilidade. Uma característica também muito forte também desse tipo, tanto do tênis também, a gente pode incluir como na sandália, eles são bem parecidos, a questão fora o cabedal, praticamente é a mesma, se o tênis for drop zero. É o mínimo é a capacidade de propriocepção dela, de você sentir qualquer irregularidade, qualquer diferença com o solado dela, e essa capacidade também que tem dos pontos dela serem ajustáveis também à individualidade de cada pé, né? Que também isso seria o perfeito para um tênis. Se o tênis também pudesse ter isso, eu acho que talvez a única diferença maior de um tênis para uma sandália dessa, que o solado pode ser igual, é simplesmente essa questão dele ser fechado, né? Ele ser fechado, o que eu acho que acaba realmente é uma coisa que vai ser difícil. Eu também gosto de correr tênis, posso correr de tênis, mas essa questão de ficar na meia, de ficar com o pé todo ali, em gíria, aí tem problema de unha, que é outra situação também que a corrida de sandália favorece, né? Essa ventilação. Que eu acho que os tênis também se propõem a disponibilizar como tecnologia, né? Essa questão da ventilação. Eu já peguei tênis que era muito bom mesmo, você sentiu o vento entrando, né? Quanto melhor o tênis, mais ele vai ter isso. Mas é isso, eu acho que é isso. Também não precisa de muita coisa nossa, sandália para ser boa, ela sendo ajustável, sendo durável, sendo drop zero, né? Tendo uma boa capacidade de percepção ali do solado, que ela vai ser mais dura, vai.
O que eu acho, assim, principal não, que ela fosse confortável, que ela fosse molinha, que ela fosse como uma pena quando... Pô, cara, esse é o grande problema que eu acho que a gente volta à história do tênis, porque correr não é leve, correr não é... Principalmente, acho que mesmo em qualquer pace, no sol, o chão é duro, você começa a suar, você fica quente, é sempre uma coisa que, entre aspas, é de desconforto, de dar um sacrifício ali, e a gente tem que passar por isso. O tênis não vai tirar você dessa condição de ser árduo, né? De ser árduo que a corrida de ser um pouco duro mesmo. A corrida é difícil, mas é bom demais. E quem corre sabe, né? Quando chega no final da corrida, você fala, pô, devia ter corrido mais. Estava morrendo durante a corrida, mas vale a pena. Mesmo sendo duro, sendo difícil. Né? Bacana demais. Agradecer essa turma que está aqui ao vivo, aqui nos acompanhando diretamente no youtube.com/perrunning. Muita gente aqui participando, conversando, trocando ideias. Fantástico, velho. E agradecer também a quem esteve aqui conosco, né, Lidiane? Ao nosso querido Físio, o Luiz Felipe Moraes está aqui conosco, o João Cunha. E, Lidiane, vai treinar de sandália para depois dar trabalho para o Luiz Felipe, não, viu? Vá com calma. Cada um é cada um, não vai inventar moda. Então, eu corria descalça, mas eu perdi isso. Descobri da pior forma possível. Descobri tentando. Fui correr descalça 5 quilômetros e passei 3 dias sem andar. Então, eu digo, não é mais para mim isso. Antes da pandemia, eu corria 2, 3 quilômetros de boa, descalça. Sempre gostei muito. Mas é uma coisa que exige aprendizado. Para quem quiser conhecer mais um pouco sobre, não só da história do livro, existe também um documentário no Netflix, que, se eu não me engano, eu anotei aqui, Lorena aos Pés Ligeiros. É um documentário que é bem curtinho, meia hora, que faz um resuminho sobre a história da tribo Tarraramura, se eu não me engano, e conta como foi que ela se tornou maratonista, por que ela gosta de correr descalço, por que ela gosta de correr de sandália. E ela diz que é o mais engraçado, ela recebe muito tênis da Nike, muito tênis promocional, e está nos pés dos irmãos. Ela sai distribuindo, ela não curte, ela curte a sandália dela, que é fabricada por ela. Aí, quem não quiser, o livro é grossinho, né? Assim, ele também não está tão fácil de achar, que eu tentei dar de presente e ele não consegui. Ele tem quase mais de 400 páginas. O documentário está no Netflix até hoje, é curtinho, e tem vários vídeos falando da história da tribo, falando sobre o Nascidos para Correr no YouTube, para quem quiser conhecer um pouco mais, ou quem quiser ver ao vivo vai ver o João Nasci Corre, né? Para provar como é que é. Experimentem, eu recomendo, eu acho muito legal correr descalço, eu recomendo, mas tudo tem seu momento, perguntem ao técnico, fazem com seus fisioterapeutas, e João não começou correndo uma maratona, fique bem claro. Né? Ele não começou de sandália correndo uma maratona, tem todo um estudo. Voltem a live todinha, se não entenderam essa parte, assistam para entender até como ele chegou numa maratona para correr de sandália. E experimentem, porque a gente é feito para inovar, né? Aprender. Não vamos ficar refém de tênis o resto da vida, já que tem sandália legal. É isso aí, meu velho. E João, muitíssimo obrigado, cara. Assim, eu já conheci o João, eu achava que o João era um maluco que corria de sandália, mas o João é professor, é corredor há 10 anos, tem uma bagagem enorme e deu uma verdadeira aula aqui, meu amigo. Muito obrigado, cara. Quando eu cheguei lá para você, cara, vamos fazer ali uma brincadeira. Isso foi na madrugada. Isso acontece em cabeça de corredor mesmo. Onde a gente combina uma live às 3h30 da manhã no domingo. Antes de uma maratona. Só tem doido. Na corrida só tem doido, mano. Muito obrigado, João. Então, obrigado aí, Washington, obrigado, Lidiane, obrigado, Felipe, foi massa, foi bom compartilhar e, assim, tentar esclarecer um pouco, assim, que todo mundo ficava perguntando, o Jesus das corridas, assim, entender também um pouco essa história da sandália, também, que é uma coisa também que é natural, é interessante, é diferente, né? No final das contas, eu sou o único que estou com sandália na largada,
mas tem uma ciência ali envolvida, deve haver um fortalecimento para quem busca, também deve haver uma atenção aí também do que o mercado está dizendo, o que será que realmente é preciso, e o que realmente é necessário para a gente seguir essa vida maravilhosa, né, que é correr aí 10 anos eu estou completando, eu era fumante, parei de fumar, eu acho que também até teve essa ansiedade de eu entrar na corrida, ter a fascite plantar, foi justamente isso, né, uma intensidade muito extrema ali, me fez ter essa lesão, mas assim, agora eu estou inserido nesse mundo da corrida aqui com vocês, e está sendo massa, muito bom compartilhar isso com vocês, contribuir, acho que a corrida está crescendo cada vez mais, só tendo que crescer cada vez mais, e proliferar esse estilo de vida saudável. Assim, a primeira vez que eu cheguei foi esse circuito das estações. Disse, poxa, a hora que praticamente eu ia dormir, tá um bocado de gente para correr. Corria, aí para tu ver, a primeira corrida que eu fiz, eu já fiz 26 minutos. Foi 25 ou foi 26 minutos, nos 5 km. Deu aquela vontade, de agora eu vou correr, agora eu quero melhorar, você vai querendo melhorar a pace, começa a ver tua líder de treino, ao ponto que foi até de mudar de rumo mesmo assim na vida para estar mais próximo da corrida. Hoje eu estou tendo a sorte de trabalhar na coordenação da piscina lá da UFPE, trabalho do lado da pista, tendo os atletas lá do atletismo, e graças à corrida. E espero poder proliferar isso aí e tá dando todo apoio aí para quem quiser inserir nesse mundo, sem os erros, né, e com uma orientação profissional, sem os erros que eu cometi, que é comum cometer, porque você se empolga demais. A corrida é tão bom que você acaba exagerando. Tem que ter cuidado e consciência em todas as decisões que você vai tomando aí na corrida. Treinar, não treinar, se alimentar bem, acreditar numa nutrição, acreditar no tênis e negligenciar outras áreas, né, outros pilares do desempenho que são muito mais importantes para a vida, não só para o desempenho, né, mas como para o estilo de vida, para que você possa levar, e é isso. Não é ser corredor e fazer um pace sensacional durante um ano e nunca mais correr. É isso que eu vejo acontecer com muitos colegas meus que, inclusive, correm muito. Mas aí a pessoa força tanto que chega no outro se corre e a pessoa não está mais lá. Então, é bom a gente continuar correndo sempre, como eu vejo lá os coroas de Cipó, 40 anos correndo, e levar esse estilo de vida para você e para a família mesmo, para a nossa sociedade. Valeu. Um prazer, foi massa poder estar compartilhando isso, e evidenciando, desmistificando e discutindo, né? Discutindo essa área aí que é algo. É isso aí. Valeu demais. E obrigado também ao nosso Luiz Felipe Moraes, que veio com o passe emprestado aqui do Fórum Corrida, e a gente agradece demais. Eu vou falar sobre Luiz Felipe aqui. Quando a Globo News quer falar de economia, traz Miriam Leitão. Quando quer falar de política, traz Gerson Camarote. A gente tem nosso especialista, entendeu? Não é só o Jornal Nacional, nem a Globo News que tem, não. Temos o nosso. Que qualquer necessidade traz o cara das lesões, o cara dos machucados e dos pacotes. Legal. Obrigado, galera. Obrigado. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Né, quase a segunda casa mesmo, né? Tá aqui com vocês, sempre um papo descontraído. Obrigado, João, aí, pelo papo, cara. Alto nível, né? Trouxe um monte de artigo científico aí legal para ilustrar, para a galera também desmistificar um pouco e não achar que isso é uma loucura, né? Existe o jeito correto de fazer, se é o melhor para você ou não é, né? Isso aí, cada um que vai decidir o que quer, qual é o seu estilo de vida, mas sem dúvida é uma opção. É mais uma opção para quem gosta de correr e quem gosta de ter essa experiência mais natural, é uma opção, né? Então, obrigado aí. E, pô, João, para que você foi sair da caixa, cara? Uma máquina de corrida dessa aí estava tirando onda lá, todo mundo pergunta de você, cara. Eu falo, não, pô, eu conheço o João das corridas. Quem não conhece o João, né? Mas, pô, para que você foi sair da caixa, rapaz? Faz uma falta danada lá pro pessoal da ABCF. Um abraço, cara. Fica com Deus. Fantástico. Ô, João, tem gente aqui perguntando se você prescreve treino aqui. Eu vou deixar o comentário aqui do Charles Eugênio. Você já está prescrevendo treino? Você como professor
você como bacharel, como você como mestrando. Como é que entra em contato com você, além do Instagram, que é o João Cunha de Azevedo? Sim, pode ser pelo Instagram mesmo, Washington. Tem um WhatsApp também. 8825-1616. Mas pelo Instagram também eu respondo lá na hora e a gente procura fazer esse trabalho aí também individualizado, né? Que o mais importante é isso. É tanto o tênis tem que ser individualizado como todo o universo. Cada pessoa é um mundo. E a gente tem que ir adaptando o treinamento para as metas, não só para as metas das pessoas, mas também para a individualidade também, né? Aquele corpo que aquela pessoa carrega. É isso aí. Qualquer coisa pode entrar. Simbora. Bacana. Instagram, João Cunha de Azevedo, para quem está nos acompanhando diretamente do podcast Papo Corrida, aí nos agregadores de podcast da vida, e o DDD 819-8825-1616, para quem aí, como o nosso querido Charles Eugênio, quer saber se o cara prescreve treino, o cara não, professor, mestrando pela UFP, pela Federal, Universidade Federal de Pernambuco, mestrando em Educação Física. O cara é muito mais do que um cabelo bonito, né, Lidiane? E assim vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E até semana que vem, né, Washington? É isso aí. Até semana que vem, sem surpresas de live duplas para pagar aí a folga da final de semana passado. E sempre com um papo muito bacana. Você sabe, né? A gente está em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music. Se bobear, você encontra a Lidiane Andrade até na radiola da sua avó. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fique com Deus.